Olá pessoal, muito boa noite. Começando aqui mais uma live, falando direto do Garreta Law Office. Eu estou aqui com a advogada, a doutora Rafaela Garreta, e a gente vai fazer um vídeo aqui para esclarecer alguns pontos, algumas notícias que foram divulgadas essa semana, tem causado muitas dúvidas. Então esse é o momento de poder esclarecer a todos que acompanham aqui os vídeos do Garreta Law algumas informações. Boa noite, doutora Rafaela. Boa noite, Fabiano. Boa noite, pessoal. É um prazer, como sempre, trazer informações aqui para a comunidade. Vamos lá, doutora Rafaela. Então, na última semana, várias notícias surgiram, principalmente em relação à mudança nas questões de asilo, também de deportação rápida, enfim, tem muitos assuntos. Você já gravou alguns vídeos aqui para o pessoal que acompanha os canais, mas vamos começar a falar aí qual foi a principal mudança que ocorreu nos últimos dias, que é importante a comunidade brasileira ficar sabendo. Sim, inicialmente, na semana passada, houve uma mudança em relação aos pedidos de asilo, de pessoas que entram nos Estados Unidos, através da fronteira com os Estados Unidos e o México, de forma terrestre, pessoas que pedem, essa nova legislação diz que as pessoas que estão pedindo asilo quando estão ingressando através da fronteira com o México, elas deveriam ter pedido um asilo em um país antes de chegar nos Estados Unidos, que é o Third Country Rule, que é você sai do seu país, você vai num outro país, pede o asilo, é negado, e aí você vem para os Estados Unidos e pede o asilo aqui. Foi implementado na semana passada, dia 17 de julho, e só serviria para casos de pessoas que estavam pedindo asilo depois dessa data. Não iria atingir as pessoas que já estavam dentro do território americano, pessoas que já estavam em processo de deportação, e pessoas que estavam vindo de países que não assinaram o tratado de asilo, e pessoas que viriam para os Estados Unidos com visto ou pelo mar. Não se enquadrariam nesse requerimento do Third Country Rule. Entretanto, foi ontem, anteontem, um juiz federal de Washington falou que essa legislação, ela iria continuar, não negou, porque rapidamente as organizações pró-imigrantes, das liberdades cíveis, eles já começam a ingressar para barrar esse tipo de política e atitude. O juiz federal de Washington disse que poderia prosseguir, mas ontem um juiz federal da Califórnia negou, parou a aplicação do Third Country Rule, dizendo que atingiria as legislações de asilo. Elas não são, elas não conseguem se equiparar com as legislações vigentes atualmente nos Estados Unidos. Então, esse bloqueio do juiz federal da Califórnia serve para o país todo e vai ficar acima da primeira decisão do juiz de Washington. No meu vídeo eu falei sobre isso. Eu gosto de dar a minha opinião política também, e eu falei que eu achava extremamente difícil que o Third Country Rule fosse aplicado, porque praticamente seria impossível para as pessoas que estão ingressando pela fronteira com o México conseguirem asilo, até porque a maior parte dos indivíduos que entram nos Estados Unidos através da fronteira com o México são indivíduos que já estão sofrendo perseguição, tem medo nos países, e são países da América Latina. E hoje em dia nós sabemos, América Central, como é que está, alguns países da América do Sul também. Então, na vinda
é muito difícil passar por um processo de asilo em países que estão... que a maior parte da população está fugindo. Então não era muito coerente também. Eu fiquei muito feliz com essa notícia que eu li hoje de manhã. E bom que a gente está fazendo live para passar isso para explicar, né, para as pessoas. Um grande questionamento, assim, vários clientes meus ligaram, várias pessoas que me conhecem ligaram para mim para perguntar se iria atingir quem já estava aqui dentro. A legislação não atingiria quem já estava aqui dentro e também não atingiria quem já tem processo de asilo. Ok. Mas de qualquer forma, hoje está bloqueada pelo juiz da Califórnia, o juiz federal da Califórnia, que bloqueou a aplicação do Third Country Rule. Então, é muito importante quando saem essas notícias, as pessoas ficam, né, com medo ou desesperadas, mas às vezes sai alguma decisão e em alguns dias já tem uma contradecisão. Então tem que ficar atento, obviamente, tem que tentar entender, né? Mas também tem que ficar atento para o que vem depois, não ficar só com a informação inicial. Com certeza. No prazo de uma semana já tem mudança. Com certeza, porque o check and balance, né? O Estado ele é formado pelo Judiciário, pelo Executivo e pelo Legislativo. E um tenta dar o balanço no outro. Entendi. E a Justiça, principalmente a Justiça Federal, ela tem o poder de checar se as legislações estão atingindo legislações já vigentes, se atingem a Constituição, né? A Constituição americana garante vários direitos e também explica como que tem que ser o processo legislativo. Então, os juízes têm esse poder de bloquear legislações, regulamentos ou diretrizes que foram lançadas pelo governo. Ou seja, pode ser que mantém, pode ser que não. Bom, enquanto o pessoal vai entrar aí para acompanhar nossa live, eu vou pedir para a doutora Rafaela conferir se está tudo ok aqui com a nossa câmera, né? Se está dando para ouvir certinho. Enquanto ela confere aqui, eu quero fazer um convite para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal do Garreta Law, a gente tem aí na página, é só pesquisar na própria página aqui do Garreta Law e também na página pessoal da doutora Rafaela, tem o endereço do YouTube, você pode clicar lá, apertar o sininho e sempre que a gente postar um vídeo novo, você fica sabendo. E também na própria página aqui, se você não segue, de repente você está vendo essa live aí que a gente compartilhou nos bazares, na comunidade, entra no site, clica aí para curtir, porque você também recebe tanto os vídeos quanto também postcards com informações importantes que sempre a gente está postando com o objetivo de informar, porque a gente sempre fala que informação é o mais importante. Está tudo ok aí? Aparentemente sim. Aparentemente sim. Bacana. Doutora Rafaela, uma pergunta que muitas pessoas têm. O Brasil, ele não é um país que caracteriza mandar, que as pessoas precisam pedir asilo, né? Pelo menos a gente está aqui, mas são casos pontuais que a pessoa tem asilo, porque alguns países eles passam por crises diversas que motivam as pessoas a buscar asilo em outro país. Mas o Brasil especificamente, o que leva as pessoas do Brasil a pedirem asilo aqui nos Estados Unidos? A legislação fala que se você tem medo de voltar para o seu país por alguns counts, por exemplo, por causa da sua religião, da sua raça, porque você faz parte de um grupo social, você pode pedir asilo. O brasileiro, a maior questão em relação ao Brasil é relacionada à relocation, porque o Brasil é um país muito grande e a maior parte dos juízes entendem que se você consegue sair do Brasil para vir para os Estados Unidos, você conseguiria sair do seu estado e ir para outro estado. Então, esse é um dos maiores desafios que a gente tem quando está defendendo um caso de asilo, né? Eu, como brasileira, consigo entender
bastante, muitas coisas sobre o Brasil, porque eu tenho essa experiência pessoal. Uma outra coisa também é que eu vejo que a maior parte dos casos de asilo que são reconhecidos, né, granted pelas cortes de imigração nos Estados Unidos, não só pelas cortes, é bom explicar que existem dois tipos de processo de asilo. Um asilo, ele é o affirmative, que quando você ingressa, você não está num processo de deportação e você, por si, ingressa com a petição de asilo. E tem o defensivo, que é quando você está num processo de deportação. Então são dois tipos, tá? Depende da condição da pessoa naquele momento em que ela vai ingressar com esse pedido. Isso, a maior parte dos casos que eu vejo dos brasileiros são as pessoas que ingressam pela fronteira do México, e quando elas estão ingressando, elas já pedem asilo, né? Já tem uma causa de medo para voltar para o Brasil, e aí eles deixam esse indivíduo ingressar, e como eles já estão meio que se entregando, eles já colocam essa pessoa, muitas vezes, em processo de deportação. Eles já entregam um notice to appear. Isso que eu vejo na maior parte dos casos. Mas existem casos de pessoas que, de repente, ingressaram pela fronteira com o México, mas não foram detidos pela polícia de imigração. Certo. Ou que vieram com visto, né? Ingressaram, foram admitidos para os Estados Unidos e depois da admissão ingressaram com um pedido de asilo, uma aplicação de asilo. Os casos que eu vejo que geralmente são aceitos para brasileiros são casos relacionados com a sexualidade. Então, se é uma pessoa transgender, né, o transgender, gays, lesbians, pessoas que estão na comunidade LGBTQ+. E mais, porque tem já casos decididos em relação ao que acontece no Brasil, de homofobia, exatamente, essas pessoas. Eu também vejo casos de pessoas ligadas o law enforcement, a polícia, carcereiros. Que pode ser jurado de morte, a gente fala no Brasil, porque atuou ali na aplicação da lei e ficou jurado de morte por uma quadrilha, um bandido, mas tem que provar isso também. De repente essa pessoa não concorda com a corrupção, né? São casos que eu vejo que podem ser granted. Eu também tenho conhecimento de defensores públicos, pessoas que defenderam milicianos, pessoas ligadas ao tráfico, também tendo casos aprovados. Mas, em geral, os casos dos brasileiros são extremamente difíceis, né? Para essa questão do asilo. Com o asilo tem o withholding of removal, que é um burden maior do que o do asilo, e você não tem um path para receber determinados tipos de documento, mas você pode ficar aqui. E o CAT, que é o Convention Against Torture, são as pessoas que sofreram tortura pelo agente do governo, ou que estava a mando do governo. São casos também difíceis. E provar que você sofreu tortura por um agente do governo. E em Massachusetts, porque tem uma diferença grande da aplicação das leis nos Estados Unidos. Existem leis que são federais e tem um entendimento geral nacionalmente. Entretanto, tem regiões que têm as cortes federais, que a região aqui, a gente está na primeira região, que engloba alguns estados, e aí, de repente, aquela região entende de uma forma um pouco diferente de uma outra região. Então, você também tem que seguir orientações da área onde você está. Não são casos fáceis. Muitas pessoas vêm para os Estados Unidos na esperança de que vão conseguir um documento.
E o que eu geralmente vejo é que há um misconception, uma concepção errada de que recebe o documento que é a autorização de trabalho. Existem alguns casos quando você pede o asilo, a legislação pede que as aplicações de asilo sejam processadas de forma rápida. E de repente o governo demora para processar. Se a sua petição ficar pendente por 180 dias e você não der motivo para essa pendência, você pode aplicar para a autorização de trabalho. Então existem várias pessoas que conseguiram alcançar os 180 dias. Mas isso não é uma regra. Isso Não. depende muito do volume, da época, e Da se região tem onde decisões também que influenciam. É muito variado. Muito variado. E também tem uma concepção errada de que se você conseguiu a autorização de trabalho, você conseguiu o documento. Que não é. Não é. Porque se o seu processo, né, o seu pedido de asilo for ultimately, se ele no final for decidido, não, você não tem um caso de asilo, a sua autorização de trabalho não serve de nada. Ela é automaticamente cancelada, retirada. E essas autorizações, elas geralmente têm o tempo de 1 ano. Então, a cada ano você tem que renovar. E se você não tem a evidência de que você tem aquele direito, né, você não consegue renovar. Então tem esse misconception que as pessoas escutam outras, eu consegui o documento, eu consegui Social Security, mas não, o documento mesmo é a possibilidade de você estar nos Estados Unidos de forma legal, né? Entendi. É um processo, né? Não é já conseguir a autorização de trabalho que vai significar que já está tudo pronto, né? Só porque veio um documento do governo. Infelizmente, né? Até poderia ser, mas a gente sabe que não é assim. A autorização de trabalho, ela com certeza dá uma oportunidade maior para o imigrante estar aqui dentro, porque ele tira Social Security, ele tem mais oportunidade de conseguir trabalhos, né, mais trabalhos oficiais, aplicar para trabalhos. Porque tem trabalhos que exigem exatamente esse documento. Se você não tem, você não pode pegar o trabalho. Dependendo do estado onde você está, por exemplo, aqui em Massachusetts, para você tirar sua carteira de motorista, você precisa comprovar que você tem o direito de residir no estado e um documento que eles pedem é a sua autorização de trabalho e o Social Security. Então, com certeza, nesse sentido, é bom, mas isso não significa que você vai conseguir um documento, ou o green card, ou a permissão para você estar dentro dos Estados Unidos de forma legal. Então, pessoal, prestar bastante atenção nessa questão do asilo, né? Como a doutora Rafaela está explicando aqui, tem esses entendimentos que são regionais, tem casos muito específicos. De repente você ouve que uma pessoa conseguiu asilo, mas o caso dela vai ter situações muito específicas, ou pelo menos naquele momento em que ela conseguiu, existia algo propício para que se pudesse conseguir. Mas a gente não pode já levar em conta que vai conseguir asilo. Principalmente em relação ao Brasil, tem esses casos que a doutora Rafaela explicou, que são casos mais comuns de acontecer a permissão, o asilo, mas mesmo assim, enquanto o processo não estiver todo concluído, não significa muito. A pessoa pode estar protegida ali durante aquele período até que seja processado. Exatamente. Né? Depois é que vai saber se foi sim ou não. E a sequência. Porque depois disso ainda tem uma outra sequência, né? Dependendo se você aplicou afirmativamente, né? Se você não estava no processo de deportação. Então, se o oficial de asilo negar a sua aplicação, você tem a oportunidade de ir na frente do juiz e o juiz determinar se você tem ou não um claim para asilo. Mas quem já está em processo de deportação, o juiz decide e aí você pode apelar da decisão do juiz. Mas são casos extremamente difíceis, Fabiano. Tem que ficar bastante atento, tem que prestar atenção. Vamos conferir aí se o pessoal está entrando, se está ok, se o pessoal está ouvindo as explicações. E a gente vai aqui fazer mais uma pergunta
para esclarecer. Então, se você está vendo esse vídeo e sabe de alguém que entrou com processo de asilo ou está pensando em pedir, né, o processo de asilo, compartilhe esse vídeo, passa para essa pessoa as informações, que quanto mais, né, você divulgar, melhor vai ser para todos entenderem e ficar atento com essas mudanças que vão ocorrendo, né, como teve essa recente agora, mas que depois lá na frente não procede algumas coisas são mantidas, por isso que é importante sempre consultar o advogado, né, saber certinho ali o que está acontecendo. Eu tento não checar muito porque é ligação da cadeia. Tem ligação, tem gente escrevendo, os clientes, mas isso é um bom sinal, que as pessoas estão interessadas. Bom, para nossa live não ficar muito longa, vamos falar um pouquinho agora daquela questão das deportações. Quem tem ordem de deportação, né, se isso... Como é que tá isso agora? Mudou também? Essa semana... O governo essa semana decidiu aí fazer um monte de coisas. Existem coisas que estão sendo faladas desde que o Trump entrou no poder, né? Certo. Nossa, o tempo... Tô tão focada em algumas coisas que o tempo passa... Foi essa semana, foi segunda-feira, foi anunciado e foi implementado na terça-feira sobre a expansão da Expedite Deportation, ou Expedite Removal, que é a remoção, a deportação de indivíduos de forma rápida, de forma quase que imediata. Sem passar por um juiz. Exatamente. Então, isso foi falado em uma das diretrizes do Trump. Essa legislação, ela é desde lá de 1996, quando surgiu a legislação sobre a imigração ilegal nos Estados Unidos e a responsabilidade dos imigrantes chegando nos Estados Unidos, que diz que, inicialmente dizia, né, que os imigrantes que estivessem nos Estados Unidos por menos de 14 dias e não tivessem a documentação para estar dentro dos Estados Unidos, não precisariam ir até um juiz para ele decidir, ele ou ela, né, o juiz, decidir se o imigrante teria o direito ou não de ficar aqui dentro. Então não tem o direito da defesa. Depois foi expandido para 2 anos, né, imigrantes que estavam aqui até 2 anos sem nenhum tipo de documentação. Depois eles falaram que era só para quem estava perto das fronteiras, a 100 milhas das fronteiras, e por 14 dias, menos de 14 dias. E agora o Trump, como ele já tinha falado antes, então assim, muitas pessoas falam, surpresa, ele já tinha falado isso lá no início, se você for nas diretrizes. Só não sabia quando que iria ser executado. E foi muito rápido, porque eles anunciaram, o Departamento of Homeland Security anunciou na segunda, terça-feira já estava implementando. A implementação do Expedite Removal, né, da deportação imediata, rápida, ela atinge as pessoas que estão aqui há menos de 2 anos, que não tenham documento para estar nos Estados Unidos. Então, estejam indocumentadas. Certo. E é basicamente isso. Quem não tem documento e quem está aqui há menos de 2 anos. E isso veio para todo o território nacional. Agora tá certo. Todo mundo que está nos Estados Unidos sem documentação para estar aqui e está aqui há menos de 2 anos pode ser deportado de forma rápida. De novo, que significa que você não precisa ir na frente do juiz para se defender. Isso está valendo ainda? Isso está valendo. Foi o que começou essa semana e está valendo. Que, na minha opinião, também, com certeza, vai ser barrado. Vai ser barrado. Porque atinge o direito da ampla defesa garantido pela Constituição Americana. E também é muito perigoso. Por quê? Porque existe o profiling. Na minha opinião, eu acho que a política imigratória, ela está targeting, ela está focada em determinadas comunidades, em determinadas nacionalidades. Então, assim, se você é parado por um oficial e você tem um accent, tem um sotaque, ele, você não é americano, então eu quero que você comprove que você está aqui fisicamente, continuamente, né? Há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos, não é um picadinho, você tem que estar aqui 2 anos contínuos.
e se você não tiver nenhum tipo de documentação. Se você tiver, você é residente, você é cidadão, e nós já estamos vendo casos de cidadãos americanos que foram presos na fronteira, residentes permanentes, então é perigoso. Eu acredito que organizações como a União Americana das Liberdades Civis vai ingressar com algum tipo de ação, que vai ter um bloqueio dessa diretriz, né, desse direcionamento pelo Departamento of Homeland Security. As deportações imediatas, elas não atingem pessoas que já estão em processo de deportação, porque já foi emitido o notice to appear e já foi constatado que você tem que aparecer na frente do juiz, tá? Também não atinge quem está em processo processo migratório, baseado em casamento, baseado em emprego, ou em visa, né, que é o visto de vítimas, de testemunhas que ajudaram a solução de um crime, ou do VAWA. Então, se você tiver algum tipo de processo imigratório, logicamente o processo de imigração, essa diretriz não vai te atingir. Também não atinge menores desacompanhados, tá? Não atinge quem está aqui há mais de 2 anos, que é a coisa mais básica, né? Certo. Mas a gente está vendo o que está acontecendo. Já com a social media, né? Todas as social medias você começa a ver vídeos. Então eu creio que vai ser bloqueada também, mas é o que está acontecendo hoje em dia. Hoje já isso está acontecendo. Pessoas que estão nos Estados Unidos há menos de 2 anos, contínuos, que não tenham documentação para estar nos Estados Unidos, podem sofrer um processo de deportação rápido. Podem ser deportados automaticamente para o país de origem. Bom, para a gente ir finalizando então, eu queria que você comentasse se as pessoas estão com muitas dúvidas, se estão ligando no escritório, como é que está isso? Porque causa isso tudo, né, na comunidade. Comenta um pouquinho sobre isso, assim, como que as pessoas devem se portar diante dessas novas informações que são veiculadas. Eu recebo muita mensagem, né, no telefone particular, dos telefones daqui do escritório, na mídia social. Muita gente com medo, com dúvidas. Eu sempre falo, nós não podemos ter medo, né? Quando a gente está com medo, está muito ansioso, nossa cabeça não funciona direito. Eu também sugiro que os cidadãos, né, imigrantes, estejam engajados com uma comunidade, com uma organização comunitária, porque você vai ter a informação correta, você vai estar amparado de alguma forma se alguma coisa acontecer. Uma informação oficial traduzida para você. Exatamente. Porque uma coisa é a gente ler, por exemplo, a gente pode ler nos sites de notícias, ou pode ler, mas quando você está ligado a uma organização que você confia, você pode ter aquela informação traduzida para o teu cotidiano. Isso é importante. Com certeza. Também procure um advogado competente. Eu sempre falo na nossa comunidade, tem vários advogados competentes que falam português. Escolhe aquele que você se identifica mais, né? Eu acho que é importante você se identificar com o seu advogado, você acreditar nele, confiar no trabalho dele e questione. De repente vai em mais de um para ter mais de uma informação, uma ideia. Igual quando a gente vai ao médico. Fala, sempre ouve uma outra opinião. Se você tiver, não esclareceu para você, você pode ouvir uma outra opinião. Uma outra opinião. E tenha um plano B, né? Certo. O que vai acontecer, se acontecer alguma coisa com você, como que vão ficar as suas situações. Se você tem filhos, se você tem casa, se você tem companhia. Que poderia ocorrer, né? Se hoje você fosse ou tivesse algum problema. Porque, assim, é lógico que eu quero passar a informação, não causar medo, mas é a realidade. Se você não tem documento para estar nos Estados Unidos, você tem a probabilidade... Está sujeito a alguma coisa. Sujeito, né? Por
isso que é importante você entrar em contato com um advogado para ver se tem algum plano para você ver se pode se encaixar em alguma coisa e para ver o que você pode fazer se caso acontecer alguma coisa com você, que você esteja preparado, né? E também se manter informado. Siga a gente. Eu sou conhecida por ser direta, curta e grossa. Direto ao ponto. Eu venho da comunidade, né? Trabalho comunitário, fui presidente de organizações organização não governamental. Eu sei o quanto é importante, nós temos uma gama de realidades na nossa comunidade. Sim, sim. E às vezes você até se acha tão informado, mas o seu estudo foi outro, que não o direito, ou até mesmo você é um advogado no seu país de origem, mas o sistema aqui é todo diferente. Converse com um profissional competente e esteja informado. A gente tem os canais, né, no YouTube. Isso, vamos aproveitar para convidar, né, o pessoal para poder se informar. Tem muita coisa lá já que dá para a pessoa ir entendendo um pouco melhor, né? Eu tô tentando fazer as lives no momento em que sai a notícia. Às vezes a gente está concentrado, escrevendo brief, botando as nossas teorias, os nossos argumentos, né, nos casos dos nossos clientes, e a gente não vê o tempo passar, mas eu tenho, assim, tem me impedido muito, assim, muitas pessoas, antigos clientes, novos clientes, pessoas que me conhecem da comunidade, que nem me conhecem pessoalmente, mas mandam mensagem. Então, eu tenho tentado passar mais informação, até porque existem várias pessoas aí fora também que não são advogados, não têm a informação e fica dando opinião que gera mais confusão. Opinião não é informação. Não. E outra, se você quiser opinião jurídica, você tem que encontrar com um advogado. Não é com um notário, não é com um paralegal. Você pode checar no seu estado o nome do advogado, né, que se diz ser advogado, e checar se aquela pessoa é realmente capacitada e licenciada para exercer o direito nos Estados Unidos. O direito, ele só pode ser exercido por um advogado que tenha o treinamento técnico para te dar a informação. As outras pessoas podem ter opiniões, mas o treinamento técnico só um advogado pode dar. Então, isso também é muito importante. Não fazer documentação com notário, não aceitar, ainda mais nesse burbúrio, né? Você começa a escutar pessoas... Casos e casos, né? Se o próprio advogado tem que se atualizar praticamente todo dia, toda semana, né? Ou seja, você estudou a lei, mas desde que você estudou e fez todas as pós-graduações e formações, quer dizer, muda. Se o próprio advogado muda, né, tá mudando a lei o tempo todo e você tem que se atualizar, né, para saber como é que você vai ingressar com os processos, como é que você vai defender o seu cliente, que dirá, às vezes, a gente pegar a opinião ou tudo mais. Não compensa, né? Não compensa, Então, pessoal, pra gente ir finalizando a nossa live aqui, eu peço para vocês compartilharem esse vídeo com alguém que você conhece. A gente falou aqui sobre questões relacionadas ao asilo. A doutora Rafaela deu informações bem importantes aqui das mudanças e das condições de asilo em que geralmente são concedidos, e comentou um pouquinho do Brasil, essa questão do brasileiro que pede o asilo. Isso foi muito importante. E agora, nessas últimas perguntas, a doutora Rafaela falou sobre a questão da deportação imediata, né? As mudanças que ocorreram, mas também o que pode acontecer nas próximas semanas. E, por fim, a importância de consultar o advogado. Então, clica aí nas redes sociais da Garreta Law, tanto no YouTube, tanto no Facebook, no Instagram. Acompanha, a doutora Rafaela está fazendo vídeos agora, assim que saem as informações novas. E a gente está postando também e compartilhando com vocês toda semana aí novos conteúdos. Ok, doutora Rafaela? Ok, senão a gente muito fica aqui obrigado. Sempre muita informação. Muita informação, a gente vai fazer outra live aí. Pessoal, muito obrigado então vocês que acompanharam. A gente conta com vocês para espalhar informação correta, como disse a doutora Rafaela. Às vezes a informação é um pouco dura, mas direto ao ponto. A gente tem que lidar com a racionalidade, tomar atitude e seguir em frente, porque a gente não sabe, né, muita coisa boa pode estar reservada, mas você tem que fazer a coisa certa. Ok? Tá joia. Pessoal, então, boa noite, muito obrigado e até a próxima live. Clica aí nos nossos canais. Boa noite, muito obrigada.